Beleza? Roda a vinheta aí, meu editor, e vamos entrar na Notícias da Semana, parte 2. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma infelicidade, mas ex-funcionário é preso após fazer síndica refém em condomínio no Recreio dos Bandeirantes. Então veja que esta situação deve ter sido motivada por uma insatisfação ou alguma treta que houve entre o síndico e o ex-funcionário. Deixa eu fazer aqui a leitura dessa notícia para você. Então, a síndica de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, foi mantida refém por um ex-funcionário do local na manhã de quarta-feira. A vítima foi libertada após um segurança do residencial e um morador terem conseguido imobilizar o homem, identificado como, não vou dizer o nome da pessoa aqui para não constranger e deixar a situação mais complicada. O ex-funcionário foi preso em flagrante por policiais militares e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele se feriu ao ser contido pelos dois homens e precisou de atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado para a 42ª DP, onde o caso foi registrado. Emanuel foi autuado pelo crime de cárcere privado. Em depoimento à polícia, a síndica relatou que Emanuel fingiu estar armado e fez ameaças de morte contra ela e a todo momento. Para simular o armamento, o ex-funcionário usou um caixote amarrado em fita isolante preta. A mulher foi mantida sob poder do funcionário apenas por alguns minutos e logo uma funcionária conseguiu acionar os seguranças. Ainda no seu depoimento, a síndica contou que Emanuel fez contato com ela na última sexta-feira, dizendo que desejava falar com ela sobre fraudes que ocorriam no condomínio. Na manhã desta quarta-feira, ao chegar ao residencial, ele se encontrou com a ex-síndica e ambos foram para a sala da administração. No local, após o início das conversas, Emanuel abriu a mochila que carregava e tirou de dentro uma réplica de arma. O homem então disse à ex-síndica que ela deveria sair do local com ele em seu carro. A mulher alegou que o veículo está na revisão e Emanuel afirmou que ambos iriam para a estação do BRT. O BRT é um ônibus lá no Rio de Janeiro. Nesse momento, o homem tirou uma corda de dentro da mochila e disse que amarraria a síndica. Uma funcionária do condomínio conseguiu ver pelas câmeras da segurança o que acontecia no local e pediu ajuda. O supervisor de segurança residencial e o morador foram até a sala onde a síndica era mantida refém e Emanuel guardou a tal da réplica da mochila. A síndica ainda contou aos policiais que Emanuel admitiu a ela que agiu por ordem de um ex-funcionário do condomínio demitido após a descoberta que estava furtando bicicletas. Veja, uma situação de justiceiro, né? Um justiceiro. O ex-funcionário quis fazer justiça porque o colega tinha sido demitido por ter sido pego pela síndica furtando uma bicicleta. Agora, olha como a síndica se expôs, mas numa questão de boa fé, porque ela certamente não esperava que este ex-funcionário iria lhe render, iria lhe fazer refém, tendo em vista que ela confiava neste ex-funcionário. Não está relatado aqui que este ex-funcionário tinha algum problema. O colega dele que sim, que foi pego furtando a bicicleta, é que então acabou tendo algum problema com a síndica, tá? Veja, ele tramou uma situação que era para tirar ela do condomínio, para levar ela sei lá para onde, e a síndica acabou sendo salva por uma funcionária que olhou no sistema de monitoramento e viu o que estava acontecendo lá na sala onde ela estava. Aqui ficam as primeiras dicas e as primeiras lições. Primeiro, se você é síndico, se você vamos dizer assim,
tem um contato de um ex-funcionário, não faça nenhuma reunião, não faça nenhum bate-papo isoladamente, porque você não sabe quais são os motivos que essa pessoa pode estar pedindo este bate-papo com você. Talvez ele saiu muito bem, obrigado, não teve nenhum assunto capcioso, enfim, mas em detrimento da sua segurança, é importante que você esteja num local aberto, se o assunto não for sigiloso, e se o assunto for sigiloso, procure ter uma testemunha, procure deixar uma informação de que você não vai estar, digamos assim, sozinha nos próximos 5 minutos, se esta pessoa não eliminar todas as suas dúvidas, o que ele está ali para falar. Em termos de segurança, e aqui nesse aspecto, a segurança principal é dos condôminos, e você também, síndico, tem que se colocar neste primeiro aspecto, ok? Agora, na mesma toada, lá em Goiânia, teve um assalto dentro do condomínio e, pasmem-se, o assaltante se disfarçou de padre, foi fazer a extrema-unção e passar a mão. Eita vida louca essa de condomínio. Moradora denuncia que homem se passou por padre para tentar entrar no condomínio de luxo em Goiânia. Na portaria, ele falou que queria entrar, mas a moradora informou que não tinha chamado nenhum padre. O condomínio soltou alerta aos moradores para possível tentativa de crime. Ó, não chegou a se consolidar. Vamos ver aqui, ó. Usando uma roupa muito parecida com batina, um homem se passou por padre para tentar entrar em um condomínio de luxo no Jardim Goiás, em Goiânia. Na portaria, ele falou que queria ir para um apartamento, mas a moradora informou ao porteiro que não tinha chamado nenhum padre e não autorizou a entrada. A moradora, que preferiu não se identificar, explica que o homem insistiu por 3 vezes na quinta-feira e chegou até a passar um número de celular para o porteiro como sendo dela. Diante da insistência, os vizinhos ficaram preocupados. Abre aspas. Pediu para que ele liberasse a entrada dele, para que ele pudesse subir e falar com ela, diante da insistência dele e dos trajes. O porteiro, acredito que até ingenuamente, liberou a entrada do indivíduo do portão até a portaria, onde usa o interfone, contou um morador que não quis se identificar. Em comunicado distribuído aos apartamentos, o condomínio reforçou que o homem se apresentou como padre de uma igreja católica de Goiânia e que ele pediu para rezar uma oração e entregar uma imagem à moradora. O comunicado avisa que a intenção é alertar a todos sobre a existência de um suposto padre que poderia praticar crimes nos apartamentos. Preocupada, a moradora disse que entrou em contato com a paróquia e foi informada pela secretaria que os padres não prestam serviço domiciliar. Já aconteceu no passado outro tipo de golpe dessa natureza, que eram pessoas disfarçadas de técnicos de assinatura, de TV por assinatura. Tá? Então, eles chegavam ao condomínio dizendo que tinha um serviço para fazer no apartamento XYZ e entravam no condomínio. Aqui é o primeiro erro de segurança. Se não está autorizada a subida, não se abre nem o primeiro portão. Então, a portaria, o porteiro, ele precisa estar orientado de tal forma que, mesmo de uma insistência tão grande, mesmo diante de um confronto, muitas vezes, e aí vem uma outra situação dentro desses casos que já aconteceram, se essas pessoas vierem disfarçadas ou supostamente como oficiais de justiça, como policiais, como autoridades, apresentando uma identificação que muitas vezes é falsa. Então,
nesse segundo aspecto, o que é necessário ser feito é um treinamento com os seus colaboradores junto aos órgãos públicos da região para que seja identificado como, né, é a forma, como são as insígnias, a identidade dessas pessoas que são realmente agentes públicos, ok? Então, muitas vezes, um oficial de justiça, quando ele vai cumprir um mandado, certo? De busca e apreensão, ou ele vai entregar uma citação, uma intimação, alguma coisa, ele tem um papel. E hoje, principalmente por conta da pandemia, as assinaturas são eletrônicas, não existe mais aquela assinatura a caneta. É importantíssimo que os porteiros estejam orientados nesse sentido. Mostrar para eles como é a diferença de uma assinatura eletrônica e, principalmente, se o síndico não está no condomínio, eles tirarem uma foto, mandar por WhatsApp esse síndico, então, poder identificar. Se o síndico também não souber identificar, ele manda para o seu jurídico. Se ele não tiver um jurídico, aí ele vem na Simplifica aqui de manhã, a gente mostra e diz para ele como é que se faz, tá? Então, a identificação de documentos, identidade, para que essas pessoas, até mesmo os próprios funcionários de empresas de telefonia, internet, é uma das capacitações que você tem que dar para os seus condôminos, melhor, para os seus porteiros, para que os condôminos não sofrem com este assunto. O que é uma outra coisa que eu lembro na minha infância, nossa, isso era muito comum acontecer, não sei se isso acontece ainda, mas as imagens das igrejas católicas tinham como é que se diz, uma prática que era feita, que se levava, passava de tempo em tempo na casa de uma pessoa, uma caixinha onde ficava uma imagem daquela igreja católica lá, e ela ia passando de casa em casa e ela ia ficando ali uma semana, 3 dias, enfim. Então isso era muito comum de acontecer. Não sei se isso acontece, mas pelo que o relato da paróquia aqui está sendo dito, em detrimento da pandemia, as visitas, os grupos de orações em casa estão suspensos, certo? Então, esse tipo de prática é comum, não pode ser coibido, mas os meios para evitar que casos dessa natureza aconteçam precisam estar estabelecidos. Um exemplo, vocês, síndicos, de preferência, tenham a informação se essa pessoa ou se existem pessoas dentro do seu condomínio que são praticantes desta fé, se eles têm vamos dizer assim, essa cultura de poder receber grupos de orações dentro da sua casa. Isso é muito comum. As igrejas, elas católicas, evangélicas, também espíritas, se reunirem dentro das casas. Isso é muito comum. Agora, quando isso acontece em condomínio, a pessoa que vai receber este grupo de oração, que vai receber então um pastor, um padre, ele precisa informar a administração que ele vai estar recebendo. É o mesmo procedimento de receber uma visita, é o mesmo. O que aqui acontece é que as pessoas não estavam esperando, seja o porteiro, e aqui o porteiro chupou bala. O porteiro não deveria ter aberto o primeiro portão. E uma coisa interessante no sistema de segurança deste condomínio é que provavelmente ele tem um sistema de eclusa ou um sistema que é por duplo grau, né, um duplo grau de acesso. Então, primeiro existe o portão, que dá acesso a uma área um pouco maior, e aí depois ele chega até a parte da portaria, onde ele vai se identificar. Em condomínios que possuem portaria remota, este sistema ele funciona através de um sistema de eclusa, e aí a pessoa ela entra, fecha essa primeira porta e ela fica num brete. Sabe o que é brete? Brete é onde o boi ele é encaminhado para ir ou para subir para um caminhão e ser transportado, ou até mesmo para ser abatido. Então, quando essa pessoa acessa e fica dentro desta eclusa, dali ela ou sai, né, o porteiro lá, o operador da portaria remota, ele abre para essa pessoa sair e não ficar
mais ali dentro, ou ele abre e permite acesso ao condomínio. Então você tem que saber dentro da empresa que presta serviço para você, se ela usa o sistema de eclusa e qual é o tempo médio de resposta para que esse possível invasor ele seja controlado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou chamar o André aqui, então. Vou botar o André, faltando 10 minutos aqui para ele entrar. Fala, meu querido André. Eu deixei de fora ontem esses casos de furto, roubo e principalmente a segurança, a sensibilidade da segurança de um condomínio lá no Rio de Janeiro, que um ex-funcionário fez a síndica de refém. Olha aonde nós chegamos. Isso é a primeira vez que eu estou vendo um caso dessa natureza, mas eu queria que tu comentasse esses aspectos da acessibilidade. Como que hoje tem sido, principalmente na Baixada Santista, porque é uma região litorânea, tem muito condomínio que fica vazio o ano inteiro, e aí somente na época da temporada é que eles vão estar sendo ocupados. E aí, como é que fica a questão da acessibilidade? Principalmente porque você deve conhecer muito condomínio que tenha monitoramento eletrônico, muita portaria remota, e aí esses condomínios eles ficam um pouco vulneráveis porque o meliante ele já talvez esteja sabendo. Como é que está acontecendo aí? O que está rolando? Bom dia, Thais. Então, querida, aqui o que acontece? Aqui a gente faz simplesmente o quê? Os condomínios, eles se organizam no seguinte, eles se organizam naquela coisa, não dá para ficar sem porteiro, não dá para ficar sem zelador, isso é fato. Por quê? Porque embora não tenha pessoas dentro do condomínio, mesmo assim ainda há o quê? Ainda há a possibilidade, porque há moradores, então há uma rotatividade. E essa rotatividade é o seguinte, sempre precisa de um funcionário, sempre precisa de alguém à frente para estar recepcionando, recebendo entregas, recebendo pessoas, recebendo a questão da alimentação, né? Essas coisas na hora do almoço, na hora da janta, entrada e saída, encomendas. Então, o que é que acontece? Tanto você tendo já algum equipamento, algum aparato de segurança, né? Como a portaria remota, como câmeras, tudo isso já tem que estar. Ela não pode dizer assim, vamos deixar para funcionar só na temporada. Não. Você vai deixar isso para funcionar simplesmente o tempo inteiro, integralmente, até porque pode acontecer qualquer coisa fora mesmo da temporada e você precisar dessa informação num jurídico, precisar dessa informação numa polícia. Então, o que é que acontece? Você até mesmo para a questão administrativa também do condomínio, administradora, essa coisa. Então, o que acontece? Você tem que ter. Então, tipo assim, hoje não se dá para deixar mais o condomínio, não, porque só vai ter gente quando tiver alguém na temporada. Não. Você simplesmente. Porque todo dia acontece alguma coisa. Entendeu? Até porque também tem essa questão de, não, mas tem a galera que gosta de coisas de itens de alumínio, essas besteiras, essas bobagens. Então o que é que acontece? Tem muito essa questão, portão, você tem que estar sempre atento a portão. E outra coisa, nem deixa passar do portão. Não tem esse negócio. Não, cheguei. Não, peraí, vamos primeiro. Primeiro você se certifica lá em cima se a pessoa ela autorizou. Depois procura saber quem é. Tenta, de alguma forma, identificar essa pessoa ou tirar uma foto, faz alguma coisa. Entendeu? Tenta se saber se ela passou pela redondeza. Por quê? Porque depois que ela for embora, vai ficar difícil de identificar. Mas se você tiver um relato de algum, de um vizinho de outro, e aí, tipo assim, aquela vizinhança colaborativa ajuda muito. Entendeu? Ah, isso é legal. Viu? Isso é legal. Ô André, e tu como braço direito do teu síndico, tu também é síndico também, né? Como é que é? Tu ocupa várias funções aí. Tu é um giraia, né? Ele corre lá, vem pra cá, é zelador, é síndico, é empresário, é empreendedor, é pai. Eita! Como é que é diante de um sinistro, de uma ocorrência como esta? Tu acabaste de dar a tua própria explicação. Não deixa passar nem do portão, tá? Mas os condomínios, os demais
condomínios que tu conhece, obviamente, na região, deve ter muito condomínio, outros zeladores e síndicos, eles são unânimes nesse mesmo procedimento ou são mais flexíveis? Por exemplo, olha só, eu esqueci de avisar que eu ia vir no final de semana, dá para tu quebrar o meu galho e deixar eu entrar? Como é que funciona numa situação como essa? Então, Thais, o que acontece? Entra aquela história, é vizinhança colaborativa, não tem conversa. Porque o que acontece? Eu tô aqui, eu tô com o meu em casa, eu tô no meu condomínio, pá. Então o que é que aconteceu ali? Simplesmente o meu vizinho deixou o portão aberto. Eu vou até o portão dele, aviso para que ele feche o portão. Se casos a gente tá por ali, chegou alguém que a gente entende que não faz, porque tipo assim, existe um padrão condominial. Tipo, a gente que já mora, tem vizinho, aquela coisa, a gente sabe mais ou menos quem são os proprietários daquele outro condomínio vizinho ao nosso. Tipo, porque a gente sempre tá dando bom dia, boa tarde, boa noite para alguém, sempre falando, vendo alguém passear com um cachorro, coisa desse tipo. Então, o que é que acontece? Você simplesmente meio que já conhece todo mundo. Então, quando uma pessoa chega meio assim, o próprio zelador, a própria gente, nós mesmos já sabemos certos procedimentos. Tipo assim, se a gente sentir que não está muito legal, um olha, né, tipo aquela coisa, você percebe e aí todo mundo já encosta. Então fica uma coisa que é muito legal. Tipo assim, evita que a pessoa, ô fulano, chama o zelador aí. Peraí, se eu não conheço essa pessoa, eu creio que ela também não conhece. Então, peraí. E aí a gente vai para o WhatsApp, faz alguma coisa antes de entrar em contato ou trazer a pessoa até o portão. Porque depois que você começar com muita conversa, muito. Entendeu? Porque também tem o sentimental, né? Você diz, não, mas eu queria entrar, porque fulano é meu amigo, eu nunca vi ele, faz tanto tempo que eu não vi ele. E aí, no final das contas, o sentimental pega. E isso aí no ramo da gente é fatal. Não pode ter sentimento. Não, peraí, tu vai ter que provar para mim, por A mais B, que você precisa estar aqui dentro. Emoção. Muitas vezes o zelador, o síndico, o porteiro e até mesmo o próprio condômino, ele é pego de surpresa e é convencido pelo argumento: olha só, eu esqueci a minha chave, dá para tu quebrar o meu galho? Pô, olha só, tô cheio de sacola aqui. Ou até mesmo aquele morador que não quer se envolver com nada, ele não quer se meter porque ele tem até medo que pingue alguma coisa, respingue, na verdade, alguma coisa para o lado dele. Como que você falou agora aqui, ó, existe uma rede colaborativa, então as pessoas elas não devem deixar de falar, mas e como que elas podem falar sem se expor? Hoje temos grupos de WhatsApp, hoje temos até mesmo o próprio celular que dá para, né, filmar assim discretamente, mas o medo muitas vezes toma conta das pessoas. Em exemplos reais, em fatos que talvez você já tenha vivenciado, agora aqui, ó, faltando 3 minutos para a gente encerrar a nossa manhã e a semana. Fatos reais. Já teve alguma situação que tu já te deparou e aí o morador ou o cara que estava tentando entrar se sentiu ofendido? Não, o que tu tá achando? Quem tu pensa que tu é? E aí meteu aquele carteiraço. E aí, como caba macho, tu afrouxou ou tu segurou? Nada, rapaz, a gente aperta mesmo, olha só. Aquele caso da receita, né? Aquela história da receita médica. Ou eu precisava de um dinheiro, ou eu queria falar com fulano para me dar um medicamento dessa receita, coisa desse tipo, né? E também às vezes acontece a questão do esperter, da esperteza dentro do próprio condomínio. Tipo assim, você tem aquele apartamento no litoral. Um amigo seu que uma vez você emprestou, alugou, cedeu o apartamento para ele, gostaria de estar descendo, só que ele não precisa informar para você, porque ele é tão amigo seu que ele pode descer direto, né? E quando você vai ver, a pessoa ela quer simplesmente o quê? Usar o apartamento sem autorização sua. Ué, mas vem cá, você não me avisou que fulano estava descendo pro apartamento? Aí eu pego simplesmente, como é que tu quebra? Tu liga para a pessoa, vem cá, segura um minutinho aqui que eu vou falar com ele. E tu liga na frente dele, ó. Então, eu tô com fulano de tal, seu nome mesmo? Pronto, ó, eu tô com fulano de tal aqui. Ele gostaria de estar adentrando na sua unidade. É possível? Você está autorizando? Não, eu não autorizei ninguém. Não, eu não autorizei essa pessoa, não. Não, 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 não pode deixar entrar.
Ah, então tá bom, obrigado, tchau. Ó, fulano de tal não autorizou não, o proprietário não autoriza a sua entrada não. A pessoa dá meia volta e vai embora. Então, você fica com essas coisas, entendeu? Então tem esses detalhes também, você tem que ficar, porque nem sempre o sim do proprietário, ele tem que passar por você. Porque entenda uma coisa, Thais, tudo que acontece dentro de um condomínio, na hora que passa do portão para dentro, a responsabilidade é sua. Zelador, síndico, condômino, todo mundo, porque na hora, por que que ninguém viu isso? Se o zelador não segurou, se o porteiro não segurou, beleza. Se o zelador não permitiu, beleza. Por que que o síndico não viu? Beleza, entendeu? Então, no final, no frigir dos ovos lá na frente, vai dizer, mas vem cá, passou por todo mundo e ninguém viu? Não. Então, simplesmente, é aquela hierarquia, tá lá na frente, na portaria. Passou pela portaria, chega no zelador, do zelador no proprietário no síndico, administradora. Então, o que é que acontece? Se passar em algum desses trechos, quebrar, alguém lá na ponta vai saber. Não. Então, em algum momento aqui, alguém deixou passar. Então, isso é fato. Verdade. Furou a segurança. Valeu, Andrezão. Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica.